Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Hoje eu vou começar um vídeo. Faz tempo que eu não faço vídeo nesse canal, através do celular, porque agora eu tô fazendo bastante coisa referente à aquisição do computador, né? Que eu consegui algumas semanas atrás. E demora muito pra gente resolver os problemas. Daí eu tive que colocar internet fixa. Agora eu tenho internet móvel, internet fixa. E eu tava ocupado fazendo aqui os preparativos, né? Para começar a montar o outro canal. E daí eu também estava tentando resolver os problemas de conexão, de qualidade de imagem no computador. E agora eu estou enfrentando problema de som, que eu estava usando o microfone da Wellbecam. Depois eu passei a usar o microfone do celular no computador, né, para poder fazer as lives no outro canal. Só que não estava dando certo porque não é de boa qualidade, né? Então o som tava horrível, né? Tava destroçado, né? E daí hoje parece que vai dar certo, vou comprar um microfone melhor, né? Já fiz até a compra no Mercado Livre, graças a Deus deu certo. E agora eu vou esperar chegar, vai chegar em torno de 4 dias, né? E o microfone vai ser melhor, daí vai resolver o problema, né, do estúdio, porque só tava faltando isso para começar a fazer as lives. E agora eu vou ter que estudar para aprender a fazer um cenário bom, para fazer os hangouts. E daí eu tô pensando em fazer dois serviços, né? Fazer um vídeo igual esse eu tô fazendo através do celular, um vídeo por dia, né? Continuar fazendo como eu fazia nesse canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. E começar a fazer um hangout, uma live também bem longa, extensa, no outro canal, todos os dias também. Daí eu vou colocar aqui na descrição, acho que a partir de quando eu postar esse vídeo, vai. O nome do outro canal, as referências. E daí eu vou editando, configurando com o decorrer do tempo, porque acho que eu vou ter que começar a mexer com rede social e eu não tenho costume, né? E isso dá um trabalhão, porque quando a gente não tem costume de fazer as coisas, né? Daí demora muito, né? Mas eu tô num estágio que eu tô vivendo esse modo de vida diferente, né? Eu saí da rua, agora eu tô morando numa casa, tô com um pouquinho mais de infraestrutura, de possibilidade, tanto é que eu tô comprando esses equipamentos com o dinheiro que eu ganhei, né? Então, eu tô conseguindo fazer agora esses procedimentos devido a essas circunstâncias, né? E daí vai ficar mais cheio a minha agenda, os meus horários, que eu tenho que fazer tudo, né? Sozinho, né? Eu tenho que aprender a mexer, eu tenho que fazer, montar, né? Os esquemas na internet, no computador, no celular, criar, planejar, executar, fazer planos, é tudo voltado no direcionamento da palavra de Deus, né, da Bíblia, acrescentando os outros utilitários, né, que eu vou usar, né.
que são os livros, são outras fontes de educação, de conhecimento, para poder montar dois canais, né, na internet, para poder passar todas as informações necessárias para juntar o conteúdo e formar um plano, uma preparação para a gente poder sobreviver, né, na grande tribulação, né, que já está acontecendo, né? Eu acho que nós até já saímos, né? A partir de agora eu vou começar a dizer grande tribulação. Tanto é que o nome do outro canal é Preparando para a Grande Tribulação. Esse outro canal eu só vou usar o computador, porque eu posso usar o estúdio OBS para fazer as lives por lá. E esse canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados eu vou continuar fazendo desse jeito, em formato de celular, que é mais rápido, é mais fácil, é só fazer o vídeo e colocar no canal e já fica pronto. E depois eu vou aprendendo a editar, a mexer com personalização. Acho que essas coisas eu vou ter que aprender para ficar mais legal, para ficar mais bonito, né? Para dar um destaque melhor, né? Vamos ver, mas eu vou começar do zero, porque eu não conheço, eu não entendo, eu não sei. Eu vou começar a ver os vídeos de tutoriais na internet e começar a aprender a fazer igual os youtubers fazem, igual as outras pessoas de outros... como é que se fala? De outras redes sociais fazem, né? Para ficar bem legal assim. Vou tentar construir um site também. Vamos ver, né? Vai ser muito difícil, é muito demorado. Se eu já tivesse bastante preparado, né? Se eu tivesse conhecimento, se eu fosse formado, né? Em computação gráfica, não sei como é que se chama, né? Esse modelo de profissão, né? Se eu fosse um perito, né? Um expert, né? Nas ciências da computação, aí talvez eu podia adiantar mais, né? O expediente, mas tá bom assim, né? O importante é ir fazendo, o importante é que tá dando certo. Não sei se vai continuar assim para sempre, é tudo pela vontade, pelo desejo de Deus. Se Deus quiser, se o nosso Senhor Jesus Cristo permitir, se o Espírito Santo estiver apoiando, daí nós vamos continuar tocando o barco. Então hoje eu vou falar da palavra que veio na minha mente sobre práticas e obras. Eu estava fazendo um short agora, né, para esse canal, né, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. E daí estava usando Hebreus, depois eu passei para Romanos, daí eu comecei a ler Romanos capítulo 4, o versículo 1, 2, 3 e 4, daí veio uma mensagem, uma revelação de Jesus Cristo para mim passar para vocês agora. Eu sempre fiz essa meditação a respeito da prática. Na minha opinião, a prática ela é uma coisa que não precisa mais ser feita. E agora eu vou provar por quê. Eu já falei várias vezes em outros vídeos aqui do canal, mas sobre essa ótica que eu vou mostrar agora, eu nunca tinha prestado muita atenção. E daí Jesus me mostrou. Ele me mostrou que obras e prática é a mesma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês por quê. E por que não precisa mais praticar para conseguir a salvação. A graça que foi alcançada devido à fé e não à prática. Porque prática e obra, quando eu li o versículo 4, eu comecei a ler o versículo 1, 2, 3, e quando chegou no 4, apareceu a palavra obra. E daí no versículo, acho que 1, 2 e 3, e um desses versículos fala sobre prática.
Daí eu fiz a junção e daí apareceu a revelação verdadeira, que tem que ser exposta para quem assistir os vídeos, conseguir chegar nessa mensagem que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo está divulgando através da minha pessoa. Então eu vou começar a ler o versículo 1, depois eu vou dando outros detalhes que eu acrescentei. Nós teremos que usar também o livro de Gálatas, mas não vai dar tempo, porque nós vamos entrar também na questão, depois seguindo os versículos do livro de Romanos, capítulo 4, na questão da circuncisão e incircuncisão. E daí veio outra revelação. Lá em Gálatas, Paulo está falando do evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Daí, quando eu fiz essa ligação aqui nos versículos de Romanos, eu também consegui entender que prática está ligado com a incircuncisão da igreja. Olha só, me veio agora essa mensagem, através da conexão espiritual que eu faço com Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o evangelho da circuncisão, ele é o evangelho da prática, que não é para ser feito. Porque quando eu for ler esses versículos, eu comprovo, no versículo 4 do capítulo 4 do livro de Romanos, que Paulo está falando que não precisa fazer obras, não precisa mais praticar. Está todo mundo praticando o evangelho da circuncisão. Está errado, porque lá no livro de Gálatas, Paulo está falando que ele pregava o evangelho da incircuncisão. E os outros apóstolos pregavam o evangelho da circuncisão. Por isso que houve aquele entrevero entre Paulo e os outros apóstolos, que é uma história muito longa também, que eu tenho que fazer uma websérie, né, para contar a respeito disso, né? Porque quando eu estava morando na rua, eu li a Bíblia direto. Então eu comecei a pegar muitas informações espirituais, porque para a gente entender a palavra de Deus tem que ser só através do espiritual, não do carnal. Então eu estava muito conectado, muito integrado nessa conexão espiritual, e eu estava conseguindo interpretar a Bíblia de um modo como Deus e Jesus gosta, através do sofrimento, da aflição, da angústia. É um outro assunto também, mas eu preciso voltar a ler bastante a Bíblia, que eu não estou tendo tempo por causa dessa transição que eu estou fazendo aqui. Então, primeiro eu tenho que resolver esses problemas, né, tecnológicos, os equipamentos básicos, aprender outras coisas e conseguir adequar o meu tempo a essas práticas, mas aí já é uma prática envolvendo a questão do nome da palavra de Deus. Então aí já é diferente, porque aqui eu estou oferecendo a minha vida em nome do nosso Deus e Jesus Cristo. Ou seja, eu não estou fazendo uma coisa individualista, eu estou fazendo uma coisa voltado para a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é diferente. Eu não consigo conciliar a minha vida particular com a minha vida religiosa cristã no sentido bíblico, não no sentido cultural da tradição e costumes humanos semelhantes ao assunto da igreja espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem diferenças. Então, para não ficar mais complicado e não ficar mais delongo,
Eu vou começar a ler Romanos capítulo 4. Vou pegar minha Bíblia aqui no, no outro canal, quando eu abro as lives, né? Eu tô fazendo diferente, então agora eu tô fazendo de dois jeitos agora, então eu tenho que me adaptar, né? Mas isso com o tempo, se eu conseguir resolver os outros problemas, daí eu vou ter mais tranquilidade, mais tempo, mais praticidade para ir ajeitando as coisas para ficar da melhor maneira possível, para mostrar dentro dos vídeos e das lives, né? Então vamos lá, eu vou começar a ler Romanos capítulo 4, versículo 1. Hoje o tema é praticar é fazer obras? Interrogação. A resposta é sim, mas está errado. Agora eu vou explicar por que está errado. Então a pergunta que Jesus formulou para mim expressar agora, a minha opinião, as minhas ideias, foi essa. Praticar é fazer obras? Interrogação. Qual que é a resposta? Sim, é fazer obras. Mas está certo ou errado? Está errado fazer obras. Quem fazia as obras era só o povo hebreu das 12 tribos de Israel, que tinham que fazer obras, porque eles estavam em outro, como eu posso dizer, eles estavam em outra época. Por isso que, na minha opinião, judeus, israelitas, hebreus, eles não podem viver no mesmo tempo do que os cristãos da igreja. Cada um tem um tempo. Ou seja, quando os filhos das 12 tribos de Israel estavam vivos aqui na terra, não existia um cristão, não existia o cristianismo. E daí já foi tudo encerrado. Jesus encerrou tudo na cruz. E agora começou um outro povo de Deus, que é o povo da igreja, o povo cristão, o povo da igreja do evangelho dos pobres. E a partir de então não existe mais judeu, israelita e hebreu verdadeiro. Pode ser que exista na questão étnica, a questão de raça, sanguínea, na questão, talvez, na questão... Bom, aí já é difícil explicar. Eu acho que nem na questão sanguínea, nem de raça e nem étnica. Não existe mais a raça israelita verdadeira, 100%. Pode existir misturada, miscigenada. Como eu também, eu posso me considerar um judeu israelita, porque hoje em dia houve muita combinação de... Como é que se fala? Houve muita combinação genética. Então, eu também, nesse caso, eu sou um judeu israelita, mas não, eu sou cristão. Porque eu estou querendo dizer agora na parte espiritual. Na parte espiritual, todo mundo tem que ser cristão. Então, todo mundo deixa de ser judeu, deixa de ser alemão, deixa de ser brasileiro, deixa de ser japonês. Daí para se transformar em uma só nação, em uma só religião, para poder se transformar em uma só nação, religião, país, cultura, tradição. Por isso que hoje está tudo conturbado. Porque as pessoas não entendem isso. As pessoas querem seguir o modelo que elas seguem há milhões e há milhões de anos atrás. Há vários e vários séculos atrás. Isso não pode acontecer. Acabou. Depois que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, os 8 bilhões de pessoas no mundo teriam que ser cristãs. Porque cristão não significa você se tornar um membro de uma religião. O cristianismo vai além disso.
Agora, o cristianismo, ele identifica todas as questões, no sentido que não existe mais divisões étnicas, culturais, filosóficas, de cidadania, sabe? Nesse sentido. Não existe mais, todo mundo tem que ser igual, e isso não acontece. Então, esses dois canais, eles foram fundados por mim para poder passar essa informação, que é um contexto que está dentro da Bíblia. O cristão, ele não pode ser judeu, israelita, ele não pode viver igual às outras nações, porque senão ele se torna mundano. Isso está errado. Aqui eu posso falar com mais... como é que se fala? Eu posso falar com mais... Eu posso ficar mais à vontade. Lá no outro canal que eu estou fazendo as lives através do computador, eu já fico mais engessado. Mas eu uso mais artifícios, mais argumentos, eu posso mostrar, mas eu tenho mais possibilidade de mostrar outros trabalhos de outras pessoas para inserir dentro do outro propósito que eu estou fazendo no outro canal. Então são duas coisas que eu estou fazendo diferente. E eu tô achando legal, eu vou continuar fazendo desse jeito, eu tô gostando. Só que eu parei um pouco de fazer vídeo esses dias, né, aqui pelo celular, igual eu tô fazendo agora, porque eu tô resolvendo o problema lá do outro lado, né? Então vamos continuar aqui então. Voltando ao assunto de obras, prática e obras. Vou ler o capítulo 4, versículo 1. Vou começar do capítulo 4, versículo 1, porque se eu começar antes, daí vai ficar muito longo, né, esse vídeo. Já vamos aqui direto ao assunto e ao tema que eu especifiquei, porque Jesus mandou eu fazer dessa forma, então eu vou começar desse jeito agora, ok? E vai sair bastante revelações importantes que as pessoas não conhece, nem eu conheço, porque tudo que eu falo, Jesus primeiro, ele me orienta e depois eu falo. E daí na hora que eu tô falando, daí que eu descubro. É como se é como assim, não é eu que estou falando, é Jesus que está falando. Só que ele está me usando para falar, entendeu? Então vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo 1. Minha cachorra tá latindo. Tomara que ela não fique latindo. Chega uma hora que ela tem essa mania, né? E fica latindo direto, né? Graças a Deus eu consegui o microfone. Nossa, tava passando um perrenho aqui. Eu tava fazendo as lives lá no outro canal usando esses microfones, né? Ruins, né? Porque o microfone do celular só serve para fazer assim, tete a tete, né? Que nem estou fazendo. Aí fica bom. Mas para pegar o microfone do celular e colocar na live, que eu uso o computador, ficava bom, mas também chegava uma hora que estourava tudo o som. Tá? Aí tava horrível. Chega uma hora que extrapola o som, daí ficava inaudível, não dava para ouvir nada, não dava para entender nada do que eu estava falando. Sem contar com o volume baixo, né? Da qualidade, né? Então, eu já estava ficando desesperado. Daí hoje eu tive que resolver, né? Ainda bem que parece que vai dar certo, né? Daí vamos ver qual que vai ser o próximo problema para resolver, né? Mas acho que depois do microfone, eu acho que agora eu vou conseguir engajar aqui, encaixar o andamento e desenrolar com mais facilidade. Então vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 1.
Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai com P minúsculo, segundo a carne? Interrogação. Tá vendo? Baseado nisso que eu falei agora há pouco, referente aos elementos dos termos que eu usei, prática, obras, circuncisão, incircuncisão, e mais alguma outra coisa que eu falei. Vamos usar esses termos e usar no critério do versículo 1, para continuar desenvolvendo o pensamento, ok? Versículo 1 novamente. Que diremos? Tá vendo? Paulo está falando para nós, porque ele está falando aqui como se fosse ele, como se fosse nós ao mesmo tempo. Nós quem? A igreja. Não estou falando as pessoas do mundo. Mesmo as pessoas que estão dentro de igrejas evangélicas hoje, elas continuam sendo do mundo. Porque tem igrejas que são aberrações da natureza. Que nem eu estava vendo, acabei de desligar, eu estava vendo uns vídeos, e o último vídeo estava falando da igreja quadrangular. A igreja quadrangular é horrível. E parece que ela é uma super igreja, porque ela imita as igrejas verdadeiras. A igreja Assembleia de Deus é uma igreja boa, mas também tem muito escândalos também, eu tenho visto bastante. Mas a igreja que eu frequento, aqui na minha cidade, ela é muito boa. A unidade onde eu vou, ela é muito boa, ela é excelente. Eu fiquei indo toda semana durante 8 meses e achei muito boa. É a melhor de todas, dentro desse critério que eu estou usando agora, certo? Porque eu vi coisas perfeitas, certas, idôneas, coisas dignas, decentes dentro de uma igreja. Mas as outras igrejas eu não participo, mas pelo que eu vejo assim, em imagens, em conversas, eu não aconselho nenhuma delas. Somente a igreja Assembleia de Deus que eu vou, na unidade que eu vou. Eu nem vou citar as outras, que as outras também eu não conheço. Mas eu já vi uns escândalos muito graves lá na igreja de Belém, onde veio aqueles 2 missionários lá da Europa, 100 anos atrás, e começou a fundar as igrejas pentecostais aqui no Brasil. Eles começaram lá no norte, lá em Maranhão, Maceió. E hoje lá eu fiquei sabendo que tem pastores que ganham mais de 100 mil reais por mês. Pastores assim, tipo presidentes da igreja. Eu acho isso um absurdo. Parece que esse pastor ganha 140 mil. O chefe, o presidente, lá de uma das igrejas. 140 mil reais por mês. E a mulher dele, que trabalha na igreja, ganha 70 mil. Eu não vou dizer que é verdade ou não, mas é muito estranho. Eu tô ouvindo bastante coisa. É lógico que em todo lugar tem os certos e os errados, né? Isso em qualquer lugar, né? Mas é muito estranho. Eu acho que, na minha opinião, quando chega esses escândalos, principalmente dentro da igreja, porque eu conheço o capítulo, o livro e o versículo que fala que tem que expulsar. Está em 1 Coríntios capítulo 5. Se Paulo expulsou aquele que estava adulterando com a mulher do pai, então qualquer um, ele é digno de ser expulso também da igreja. Se estiver fazendo coisa errada, tem que ser expulso. E por que não expulsa os que estão
acima, no topo do poder da igreja, e expulsa aquele que está lá embaixo. Isso para mim é acepção de pessoas. Daí eu vou lá em Tiago, capítulo 2, e desmascaro tudo. Daí, comigo é assim, comigo não tem meio termo. Comigo ou é ou não é. Eu também não sou de ficar com a boca fechada. Não sou de ficar guardando as coisas. Eu só guardo as coisas que está escrito dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Mas quando as coisas não estão coerentes com aquilo que eu conheço, o que eu sei, o que eu vejo na Bíblia, que eu faço as análises, as interações, aí eu pego, eu não estou julgando, eu estou denunciando, eu estou anunciando a palavra de Deus. É completamente diferente. Quem tem que expulsar essas pessoas de dentro da igreja são os líderes da igreja. Se o líder da igreja tiver corrompido, fazendo coisa errada, porque o líder, a posição dos líderes da igreja é a posição mais importante que tem dentro da igreja, porque eles mandam e desmandam dentro da igreja, porque eles são coordenadores, eles têm o cargo deles de elite. O cargo deles são, como toda instituição religiosa, como toda instituição socioeconômica, financeira, de educação e assim por diante, governamental tem, jurídica tem. Então é inadmissível. Então vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo 1. Que diremos? Pois ter alcançado Abraão. Então aqui Paulo ele está citando Abraão. Agora ele vai dar o exemplo de Abraão, que é justamente essa novela, essa websérie que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu vou usar também o personagem Abraão. Porque quando eu estava morando na rua, na barraca, eu comecei a ler Gênesis. Daí eu comecei a me interessar pela vida de Abraão, porque quando eu cheguei em Hebreus, eu vi que lá Paulo ele cita Abraão. Então nós temos que seguir Abraão no sentido de seguir Abraão no formato que Abraão e do modo de vida que Abraão viveu aqui na terra, porque era o modo que mais agradou a Deus foi Abraão naquela época que ele estava vivo. Porque antes disso, eu creio que Abraão deve ter... Tá no mesmo nível que Noé, né? Não digo de Adão, mas Adão, ele foi muito importante, porque foi a origem, a raiz, o começo da civilização, da humanidade, né? Adão tem um papel importante, mas o que ele fez, né, que não foi condizente, né? Mas Abraão, ele foi mais perfeito do que Adão, foi mais perfeito e superior do que os outros personagens antes de Abraão. Eu acho que Abraão e Noé estão ali no mesmo patamar, mas Abraão, ele tem, assim, uma característica que a gente pode imitar nos dias de hoje, porque aí eu tenho que fazer essa websérie, né, e lendo, né, a história de Abraão na Bíblia e para poder encaixar nesse pensamento que eu estou dizendo agora. Mas voltando ao assunto de Abraão, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 1. Nosso pai, com P minúsculo. Por que Paulo fala assim, nosso pai? No caso, não é o nosso pai dos cristãos, mas era o pai dos judeus israelitas. Então essa é uma observação importante agora. Porque os judeus israelitas, eles, é que nem eu estou falando, as pessoas elas têm que sair da prática. Agora eu vou entrar na questão da prática. Porque os hebreus, israelitas e judeus, eles têm essa prática que eles não largam.
Eles querem viver no passado. Eles não querem viver no presente e nem quer saber do futuro. Eles querem viver no passado. Então, o pai deles é Abraão. E se eu for lá no livro de João, tem um capítulo que Jesus está falando isso. Jesus está até falando, chamando eles de... que o pai deles não era Abraão, era o diabo. Eu não me lembro qual capítulo que tá, mas tá meio que no meio ali do livro de João. Sabe? Jesus fala assim, o pai de vocês é o diabo. Já tá escrito, já tá certificado. É que agora eu não tô no computador, eu tô até no computador, eu posso até dar uma olhada para ver o versículo rapidinho, ó, para achar o versículo, ó. É porque eu fiz da última vez, eu fiz o teste a primeira vez. Daí eu fiz no computador e ficou legal a live, mas o som estourou, daí ninguém conseguia entender nada do que eu tava falando. Daí foi tudo por água abaixo o meu trabalho. Daí eu fiquei indignado, porque eu tô aqui me matando aqui para fazer as coisas direitinho. Daí eu faço um vídeo legal falando sobre, né, essa estrutura que eu montei. E depois a minha voz sai toda ruim na hora que eu fui rever o vídeo. Aí não dá certo, né? Então vamos ver. Vamos ver se eu acho aqui o versículo. Que eu já tô aqui na frente do computador. Vou pôr Bíblia. Daí eu vou pôr assim. Jesus disse que o pai é o pai dos fariseus, é o diabo. Quer ver, ó? Eu acho que eu vou conseguir achar o versículo. Eu sei que tá em João. Só não me lembro o capítulo, né? Aí, ó, João 8,13, ó. Por isso que é bom esse negócio de tecnologia. O negócio já vem na hora, assim, pá! Porque antigamente eu fazia os vídeos aqui, daí eu tinha que ficar só lembrando, né? Eu falava, né? Não, tem nessa história, tá na Bíblia, mas eu não me lembrava direito onde... Eu sabia mais ou menos onde estava, mas aí não dá tempo de você ir procurar lá para achar o versículo. Daí você tem que ler a Bíblia ali onde você tá ali, daí não dá para fazer o vídeo, né? Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agora eu só bati ali, pum! Vamos ver. João 8,13. Aí fica bom, né? Aí o negócio fica bom, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver se é esse mesmo. Ó, eu vou ler aqui, ó. João 8,13. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de você mesmo. O seu testemunho não é válido! Exclamação. Jesus respondeu, porque os fariseus estavam, né, interrogando Jesus, né, dessa forma. Que ele estava alegando que Jesus estava testemunhando por ele mesmo, que Jesus estava falando de Deus e eles não estavam acreditando que Jesus era filho de Deus. Olha só, é isso que eu estou falando. É isso que é prática. Agora, nesse sentido aqui que eu vou ler. De Romanos capítulo 4 até o 4, nesse momento. Ó, eu vou continuar lendo aqui, ó. Ó que legal, ó. Jesus respondeu, ó. Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido. Tá vendo? Jesus falando, sem ter assim aquela vitrine, aquela exposição, sem ter aqueles holofortes, que nem assim. A gente fala de Michael Jackson, de Pelé, de Osama Bin Laden. Eu tô vendo os vídeos do 11 de setembro agora, porque eu tava parado aqui, pô, não tava conseguindo fazer meus vídeos. Eu falei, daí eu comecei a ver os vídeos de 11 de setembro de novo, de terrorista. Se eu falo isso no aeroporto,
eles me metem em cana, de tão rígido que tá. Daí eu fiquei pensando assim, caramba, por que que teve aqueles atentados lá de 11 de setembro, né? Caiu tudo aquelas torres, o avião caiu, né? Eu tava vivo, né? Eu tinha uma certa idade, né? Eu vi, né? Eu presenciei pela televisão. Daí sabe qual foi a conclusão, assim, para responder? Ali começou a mudança que hoje está acontecendo. A liberdade ela já começou a desaparecer desde o 11 de setembro de 2021. Porque eu estava vendo os vídeos agora, né? A gente vê vários vídeos, né? De várias pessoas falando, né? E daí teve uma pessoa que é da área da aeronáutica, né? Na área civil, né? Também. Daí ele disse assim, que hoje em dia quem vai em aeroporto e tem uma água e fala assim de terrorismo, de bomba, perto lá dos agentes de segurança, o cara vai até preso. Ele toma assim um pito, né? Uma repreensão assim, desacerbada. Daí quando ele falou isso, eu falei, caramba, por isso que os terroristas entrou com uma tranquilidade lá, fez tudo o que eles queriam lá, destruiu os prédios, porque não tinha segurança, não era a mesma segurança que tem hoje. Daí que eu fui ligando, tá vendo? É uma agenda, ó. É uma agenda. Porque lá teve que ter toda essa modificação por causa do costume e a tradição que era praticado, tá vendo? Ó? Praticado naquela época que não tinha muita segurança. E agora é super rígido, por isso que nenhum avião caiu mais. Ninguém mais sequestrou avião. E eu, como sou teórico da conspiração, eu sei que ninguém gosta, né? E esses caras que eu vejo, eles não gostam de teórico da conspiração, mas eu sou porque eu tenho a carteirinha, porque desde 2012 que eu me tornei teórico da conspiração. Então, o que eu digo para eles, que eu vejo eles falando mal da gente, né? Eu não sou terra, eu até que me considerava terraplanista, né? Mas eu não sabia o que significava, né? Mas isso daí também eu nem sou terraplanista, mas eu nem gosto mais de, eu nem assisto mais vídeo de terraplanismo. Eu tô assistindo outros vídeos, né? Mas antigamente assim eu acompanhava bastante, né? Mas o que eu digo para eles? É óbvio que aquilo lá foi tudo montado, foi uma farsa, porque eles amam, eles adoram, né? O governo, o poder, eles adoram esse tipo de vida que eles levam, né? Vida mundana, é claro que eles vão ficar do lado do assim, né? Vão ficar contra os que falam mal, né? Do, do modo de vida mundano, né? Eles vão ficar, eles vão ficar ao contrário, né? Então o que eu digo para eles? Eu digo para eles isso mesmo que está acontecendo hoje. Hoje o cara trocou a liberdade. Todo mundo está trocando a liberdade pela segurança. Isso daí é coisa do anticristo, né? Então, para terminar esse vídeo, vamos concluir aqui. Continuando aqui, que eu vou mostrar, né, em João, capítulo 8, versículo 13, né? Que Jesus está chamando o pai dos fariseus, que são os judeus israelitas, que são os gentios de hoje, que são esse povo que é contra as minhas ideias e os meus pensamentos, o seguinte, agora estou botando todo mundo dentro do saco, do pacote, para mostrar que Jesus está falando que o pai de vocês é o diabo, ó. Presta atenção, ó. Vocês, porém, isso que é prático, para mostrar o que significa prática, para interpretar certinho aqui, Romanos 4, do 1 ao 4, para mostrar que não precisa mais praticar, ok? Vamos lá. Vocês, porém, não sabem de onde vim, nem para onde vou.
Vocês julgam por padrões humanos. Boa palavra, hein? Na minha Bíblia está escrito diferente, mas padrões humanos, perfeito, ó. Exatamente isso que eu tô falando, ó. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai, com P maiúsculo. Por isso que o Pai dos fariseus, judeus, israelitas e dos gentios de hoje, que são tudo falso cristão, né? Que o Deus dele é o diabo, que eu vou o Deus deles é o diabo, que eu vou mostrar. Qual que é o Deus deles agora? Eles têm o Deus, eles falam que são ateus, mas eles têm Deus, é o dinheiro. Ó, eu estou com meu Pai, que me enviou. Tá vendo a diferença? Na lei de vocês, tá vendo? Na lei de vocês. Tá certo, essa lei era do Deus verdadeiro, esse Deus que é o meu Deus. É o Deus com D maiúsculo. É o Deus do cristão pobre. Esse que tá relatando na Bíblia, que eu tô lendo ali agora, realmente é o Deus mesmo. É o Deus verdadeiro, ó. Mas presta atenção, ó. Mas olha o que Jesus está falando. A gente tem que prestar atenção nas colocações, ó. Ó, na lei de vocês. Certinho. A lei dos judeus israelitas e dos gentios de hoje em dia, pagãos e blasfemos, é essa lei mesmo, do Deus verdadeiro. Tá certo, tá certinho. Beleza, perfeito. Aí nós entramos num acordo, certo? Mas vamos lá. Ó lá, ó. Está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Tá vendo? Essa questão de testemunho é muito importante. É muito importante para o cristão. Porque o cristão ele vai estar testemunhando contra essa gente. Essas pessoas mesquinhas do mundo. Que quer ludibriar, entendeu? Eles querem viver assim uma vida boa, uma vida farta, na farra. E fica escravizando nós que somos pobres, porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, ao nosso favor, e eles não têm. Porque se eu for lá em Mateus 19, eu quebro a cara deles, ok? Precisa falar por quê? Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. Carregue seu madeiro. Está escrito na Bíblia. Por que eu estou recitando e vocês nunca recitam esse versículo que está na Bíblia? Porque daí, se a gente começar a debater, daí eu pego todos os versículos que tem na Bíblia falando do Evangelho dos pobres, daí eu quebro a cara de todo mundo, entendeu? Aí não tem para ninguém. Então, voltando ao assunto, olha só que Jesus está falando. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai com P maiúsculo. Então, imagine só. Jesus estava amparado por Deus. Deus só estava do lado de Jesus. Me mostra, dentro da Bíblia, fora da Bíblia, se Deus estava do lado do judeu israelita, hebreu, estava do lado das nações, de todas as nações, do passado, do presente e do futuro. Eu quero ver, me mostra dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia não tem para ninguém, entendeu? Eu estou falando de Bíblia, mas eu estou citando as coisas do mundo, ok? Olha só, Deus falou que Deus só estava do lado dele. Para quem não entendeu ainda o que eu tô falando. Tô mostrando. Tô mostrando meu argumento. Olha só. Olha que tem bilhões e bilhões de conexões dentro da Bíblia que eu uso. Então, eu posso ficar aqui a vida inteira falando que eu só vou achar conexão aqui. Uma atrás da outra. Então, presta atenção. Olha só.
Então perguntaram-lhe: onde está o seu pai? Esses falsos aí, que falam que estão do lado de Deus, mas nem sabem qual Deus eles estão, né? Por isso que na Bíblia está recheado de versículo falando que tem o Deus verdadeiro com D maiúsculo e o Deus mentiroso com D minúsculo. Jesus respondeu: vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Ele está falando isso para todo mundo. Presta atenção. Quem é da religião budista não conhece o Deus verdadeiro. Quem é da religião judaica não conhece o Deus verdadeiro. Quem é da religião espírita não conhece. Muçulmana não conhece. E assim por diante. Indiana não conhece. O indianismo não conhece. Por isso que eles estão lá sofrendo lá. Nossa, é que eu sempre esqueço, mas nos meus hangouts eu vou botar os vídeos lá de Bangladesh. Eu vou botar os vídeos e vou ficar falando. Aquilo lá é horrível, é pior que inferno aquilo lá. Como é que uma pessoa pode viver num lugar desse? Pega os vídeos aí na internet e vê lá. Bangladesh, Egito, Índia. Nossa, aquilo lá é uma coisa impressionante. Porque eles não conhecem o Deus verdadeiro que eu estou apresentando aqui, que está dentro da minha Bíblia. Por que eu estou aqui agora, ó, com celular? Ó, celularzão aqui, ó. Não é celularzão, não é smartphone, né? Galaxy, lá não sei o que, lá nem sei os nomes. O meu é Samsung. Assim, não é nem muito ruim, também nem, né? Excepcional. É um que eu tô usando. Mas eu tô aqui, ó. Ó, eu tenho uns livros que eu posso usar ainda, ó, para aprender e falar as coisas. Tô com o meu computador aqui que eu comprei. Tô com umas 3 marmitas ali na geladeira ainda para comer. Tô com um leitinho que já tá meio azedo, mas eu vou tomar. Tô com as bananas para bater. O leite com a banana. Tô com 2 internet que uma tá atrasada. E a outra eu pus agora, nem sei quando que eu vou pagar. E eu tô aqui, ó, dentro da minha casinha aqui, ó. Pagando o aluguel. Sossegado. E aí? Ah, mas aí quer dizer então que o milionário rico, então, eles são mais privilegiados que você. É sacerdote? Não. Pera lá, também não é assim. Agora já vamos entrar em outro aspecto, outros pormenores. Aí no caso deles é o diabo que tá dando dinheiro para eles, porque eles não dividem com ninguém. Você vê um cara passando com carrão, relógio, casona, sai fora. Pode chutar que é macumba, né? Quando eu era criança eu ouvia essas expressões. Pode chutar que é macumba. Porque não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas vamos continuar aqui, ó. Se me conhecessem, também conheceriam meu pai, com P maiúsculo. Se ele proferiu essas palavras... Não, é que eu tô lendo aqui, né? Assim, na tela, então eu acabo perdendo aqui a linha, né? Deixa eu ver aqui. Vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu pai. Se me conhecesse, também conheceria o meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se depositavam as ofertas. Jesus estava falando isso. Tá vendo? Dentro do templo. Ele estava contra as pessoas do templo, da igreja. No entanto, que as pessoas que estão dentro do templo da igreja que fazem coisas erradas, né? Ele proferiu essas palavras, né? Perto do lugar onde se... No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua... Apagou aqui. Porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhe disse: eu vou embora. Eu tô lendo rápido porque não é mais, não seria esse hoje o assunto, né, desse vídeo, né, que eu, pelo menos até o versículo 4,
eu tenho que chegar, mas como é muita coisa, aí eu falo, eu vou explorando bastante os detalhes, então eu não vou conseguir chegar no 4, que eu queria chegar na palavra praticar, né? Mas vamos continuar aqui. Além de a gente estar praticando, eu estou mostrando que essa prática que esses caras aqui, que está sendo narrado, ele estava fazendo tudo errado. E é a mesma coisa que hoje todo mundo faz. É o espelho do passado, isso que eu estou lendo, para os dias de hoje. Presta atenção. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Tá vendo? Aqui, Jesus estava no templo fazendo a obra de Deus. Então, ele tinha uma missão que dá para enquadrar como praticar. Então, ele tinha que praticar, mas nós não precisamos praticar. Para me confirmar isso, eu tenho que ir em João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana. Ali ele explica certinho que não precisa mais fazer obras. Mas nós estamos em Romanos. Daí se eu ligar João 4 com Romanos 4, com o livro de Gálatas, nós não saímos mais daqui, né? Então vamos continuar aqui. Vamos ficar aqui para sempre dentro da internet, né? Dentro do vídeo. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntar: acaso pensa em se suicidar? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Ele, porém, continuou: vocês são daqui de baixo, tá vendo? Olha só, eu precisava um dia, vou pegar, né, e fazer com mais calma, né, o vídeo. Eu vou pegar João 8, 13 ao 59, que eu tô lendo até, eu vou ter que ler até o 59 para chegar onde eu quero. Porque foi a pesquisa aqui no YouTube que me deu, né, essa parte, né? Então eu tô falando tudo, né? Então vamos lá. Eu vou embora e vocês procurarão por mim, mas morrerão nos seus pecados, tá vendo? Tem muita coisa para falar, mas eu vou passar. Para onde vou? Vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: acaso pensa em se suicidar? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Ele, porém, continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Tá vendo? Você tem que viver igual Jesus vivia, não praticar as coisas que o homem e o mundo manda você praticar. Ok? Vamos continuar. Ele, porém, continuou: vocês são daqui de baixo. Eu já falei. Eu disse: vocês morrerão nos seus pecados, porque não creram que eu sou. Eu sou é um outro codinome de Deus que está escrito no livro de Êxodo. Deus, ele começa a se apresentar para Moisés com esse codinome de eu sou. Mas antes tinha outros codinomes, Senhor, e outros, mais alguns nomes também, que agora eu não me lembro. É Senhor, com S maiúsculo, eu sou. De fato, morrerão nos seus pecados. Tá vendo? Eles falavam que adoravam a Deus, e Deus estava na frente dele em forma de Jesus Cristo, e eles não conheciam a Deus, porque eles praticavam, não tinham fé, meu irmão. Tá entendendo a diferença? Essa diferença que você tem que aprender, meu filho. Preste atenção. Eu tô falando porque se eu cheguei nesse estado que eu tô agora, porque eu deixei de praticar e comecei a acreditar. Quando eu não tinha nada, estava na rua, Deus, ele me amparava, Jesus me amparava, porque eu não passava fome, não passava sede, não passava frio, tinha minha barraca. A gente tem que aceitar aquilo que Deus dá pra gente. Se eu ficar cego, perder um braço, ficar de cadeira de rodas, tem que dar graças a Deus. Entendeu?
Eu sou muito diabético, tenho problema mental e eu tô aqui disposto a falar da palavra de Deus, mas eu quero chegar naquele versículo que Jesus fala que essas pessoas que eu tô relatando são tudo filho do diabo. Vamos lá. Quando vocês levaram o filho do homem, então saberão que eu sou e que quando vocês levantarem, eu tô lendo rápido. O filho do homem, então saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. O Pai ensina para o Filho e o Filho ensina para nós. Ok? É assim que tem que ser. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Essa parte é muito importante. Um dia eu vou falar sobre isso. Tendo dito essas coisas, muito creram. Jesus disse... Ah, mas acho que aqui tá no... Deixa eu ver aqui. Tá no 8, porque o 4 tem essa parte aqui também que fala assim também. Mas acho que é o 8 mesmo que eu tenho que usar. Vamos ver. Tendo disso, se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse aqui é o versículo do capítulo que fala da verdade que vos libertará, né? Esse é muito legal, ó, esse capítulo aqui. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo aquele que pratica... Ó a palavra que eu achei aqui, meu filho. Agora acabou, hein? Agora, meu filho. Até a bolota acordou agora. Olha lá. Agora, meu filho. Agora não tem pra ninguém. Olha a ligação que Jesus me deu agora. Olha só, prática. Nós não estamos falando de... O assunto não é prática. Olha o que eu achei aqui. Eu nem sei qual versículo que tá, porque aqui tá direto aqui, né? Mas tá no capítulo 8 do livro de João. Vamos lá, tirei aqui pra... Mas agora eu voltei. Aqui, ó. Olha lá, hein? Aqui já vai ser a nossa tese de mestrado agora, hein? Olha só. Em verdade, lhes digo que todo aquele que pratica... Vamos lá, vamos ler com calma agora. O pecado. Então, vocês estão praticando o pecado em vez de... Por isso que não é para praticar, porque vocês acham que não estão praticando o pecado, mas Paulo ele fala para vocês não praticar nada, nem o bem nem o mal. Mas como assim, sacerdote? Você tá maluco, meu filho? Como você não vai praticar nem o bem nem o mal? Porque não é pelas obras, meu filho. É pela fé, meu irmão. Você vai ficar... Porque você já está condicionado a praticar a obra igual esses judeus aí, tolo. Esses judeus aí, do Antigo Testamento. Mas eles eram tolo, eles faziam. Entendeu? Eles praticavam a obra. Não era isso que Deus queria ver, mas não tá lá no estatuto, em juízo. Não tá lá que você... tem que fazer o bem lá no Antigo Testamento? Tava, mas aí já é outro assunto. Aqui, Paulo e Jesus, eles já estão revelando, já estão anunciando, já estão evangelizando diferente. Se você é cristão, você tem que prestar atenção nesse detalhe do assunto que eu estou expondo agora. Isso é uma revelação bombástica. Isso é um baita de um exemplo do que significa praticar. Certo?
Vou ler de novo. Vou ver aqui. Onde que tá agora? É que eu saio, eu tiro o olho, né? Daí eu perco, né? Porque tá tudo junto aqui, as letras, né? Deixa eu ver. Aí, ó, tá vendo? Eu perdi, mas espera aí que eu vou achar. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó. Em verdade, lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Aí vai depender do que você está fazendo. Eu não posso assim analisar o que você está fazendo. Eu posso analisar o que eu estou fazendo. Então eu posso dar o meu exemplo. E daí, só que o meu exemplo ele é muito exemplático, né? O meu exemplo ele é complicado, se eu for falar. Meu exemplo tem a ver com os meus pensamentos. Eu acho que todo mundo tem que entregar as coisas e viver igual eu vivo, na fé. Mas cada um acha que a fé é de um jeito e de outro, mas vamos lá. O escravo não tem lugar permanente na família. Tá vendo? O escravo ele é pecador. Agora já entrou a questão da família, mas o intuito é prática, certo? Intuito agora que nós estamos analisando. Vamos lá. Mas o filho pertence, agora Jesus vai falar em parábolas, né? Mas o filho pertence a ela para sempre. Ponto. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Tá, é importante, mas eu não vou entrar na questão. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Olha lá, agora que vai começar, agora eu tô lembrando. Agora nós vamos chegar lá nos filhos do diabo. Vamos lá. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Ok, certinho. Por isso que as pessoas não entendem, inverte tudo. Ó, contudo, estão procurando matar-me? Tá vendo? Se você tá vivendo errado, você tá matando Jesus Cristo. Não importa, você tá matando. Porque é errado no sentido de como Deus quer que nós vivamos, ok? Deus não quer que você vive só atrás, ficar o dia inteiro trabalhando para ganhar dinheiro, para só ficar vivendo, apagou aqui, só ficar vivendo a vida mundana. E também é complicado falar de vida mundana, porque tem tanto versículo que fala de mundo aqui, que eu tenho que pegar uma lista, assim, pelo menos de uns 10, assim, que eu até já fiz num caderninho. Tá aqui, né? Mas eu tenho que procurar, né? E depois, só essa listinha que eu fiz aqui de uns versículos que eu achei de mundo, já dá pra fazer umas mil live no YouTube. Só esses versículos aqui pra falar de mundo. Mas vamos lá. Contudo, estão procurando matar-me? Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Exatamente, a gente fala, Mateus 19, vende tudo o que você tem, entrega os pobres e me siga, carrega sua cruz. E ninguém entende, porque não tem lugar dentro das pessoas para ouvir a palavra que está em Mateus 19. Eu sou obrigado a ficar fazendo careta aqui. Eu sou obrigado a usar aquele versículo que Deus fala no Antigo Testamento, que eu preciso ler bastante Antigo Testamento, que daí eu vou ficar mais... eu vou ficar mais expansivo. Mas eu me lembro onde tá. Eu podia tentar até achar ele agora, né? Porque eu tô aqui com a ferramenta aqui computacional, né? Na minha frente. É aquele versículo lá que fala... Acho que tá em... Não me lembro se tá em Jeremias ou tá em Isaías. Que Deus fala assim... Pro Nabucodonosor e o povo dele lá da Babilônia. Vocês escravizaram o meu povo aqui, judeu israelita, e eu vou ficar fazendo o que aqui agora? É a mesma coisa que eu tô querendo dizer agora.
Eu fico falando o tempo todo. Vem tudo que você entrega. Vem tudo que você tem. Entrega os pobres e me siga. Carregue seu madeiro, a sua cruz. E daí ninguém faz isso. Daí eu fico aqui, ó. Igual Deus, assim. Sem fazer nada. Ele mesmo falou. Tá lá em Jeremias e Isaías. É só bater aqui as teclas aqui que acha. O versículo falando sobre isso. Então é complicado, ó. E Jesus está falando também, ó. Ele acabou de dizer, ó. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. É o que está acontecendo com todo mundo no mundo inteiro. Eu tô falando rápido porque eu quero terminar agora. Eu nem vou conseguir chegar nos versículos. Mas já tá bom, né? Tá ficando legal aqui. Vamos lá. Mas eu vou chegar. Agora eu quero chegar nesse e terminar. Ah, já achei a palavra diabo. Ah, agora o bicho vai pegar. Já tá se aproximando. Olha lá a palavra diabólica ali, ó. Vamos lá. Abraão não agiu assim. Ah, aliás. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Tá vendo? Jesus ouviu. E por que ninguém segue Jesus? É porque as pessoas estão sendo tudo enganada, iludida. A pessoa vai lá na igreja, vai no templo, daí ouve a palavra de Deus. Depois sai e vai viver a vida mundana dela. Eu tenho que fazer um script aqui para falar desse negócio de vida mundana. Porque eu já vi que o negócio tem que ser tratado dessa maneira agora. Daí eu vou ter que tirar um tempo aqui e escrever sobre a vida mundana, certo? Que eu sei que vai, vixi, daí eu vou ficar a vida inteira só para fazer isso, né? Porque o que mais tem é versículo falando da palavra mundo aqui na Bíblia. Abraão não agiu assim. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando que Abraão, ele tinha uma conduta diferente do que todo mundo tem hoje em dia. As pessoas não seguem, nem Abraão vai seguir Deus e a Jesus? É complicado, né? Aí está tirando a favela, né? E vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez? Tá, fazem o que ouviram do pai de vocês. Porque eles estavam falando que eles faziam o que o Abraão falava, né? Mas Jesus está falando que eles não faziam. É a mesma coisa que Jesus está falando agora para a igreja. Vocês não fazem as coisas que eu mandei fazer. Abraão é o nosso pai, responderam. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Sim, Abraão fez obras, porque ele estava no tempo das obras. Hoje nós estamos no tempo da fé. Ok? Isso tem que ficar muito claro na mente das pessoas. As pessoas gostam de misturar tudo. Eu não sou contra o Antigo Testamento. Eu adoro o Antigo Testamento. Mas o problema é que se eu for misturar Antigo Testamento com o Novo Testamento, daí cria essa confusão, daí a pessoa vive uma vida mundana. Porque ela acaba aceitando as coisas do mundo, achando que só porque está fazendo o que está escrito na Bíblia, Deus e Jesus vai perdoar. Era isso até que eu ia dizer aqui em Romanos capítulo 4. Deixa eu ver aqui, ó. Eu ia dizer isso, mas não vai dar tempo, porque é muita coisa. Quer ver, ó? Nesse versículo, no capítulo 4, de 1 ao 9, Paulo está falando isso, que eu acabei de dizer agora. Que seria a parte da crença, os bem-aventurados. Entra 3 versículos com a palavra bem-aventurado. Deixa eu ver. Eu tinha que ler com mais calma, né? Que eu ia fazer isso, mas não vai dar tempo, né? Mas é mais ou menos nesse sentido que eu tô falando agora. Para terminar agora, sei que eu tô chegando aqui.
se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, com P minúsculo. É o que está acontecendo hoje nas igrejas. Eles protestaram, tá vendo? Quem está ouvindo e não está concordando com o que eu estou falando, o que ele está fazendo? Está protestando. Vamos lá. Você que está me ouvindo e não está concordando, nós não somos filhos ilegítimos, porque a pessoa ela está praticando uma obra, uma fé que não é legítima. Por isso que os fariseus responderam dessa maneira, achando que eles eram legítimos e Jesus era falso. O único pai com P maiúsculo que temos é Deus com D maiúsculo. É Deus com D maiúsculo. Jesus lhes amariam, pois Jesus lhes disse: se Deus com D maiúsculo fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus com D maiúsculo e agora estou aqui. Tá vendo? Então, o amor ele é maior do que o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, como está escrito nos últimos capítulos do livro de Gálatas. E mais em outro local que eu não lembro. Mas existe essa linha de crescimento, assim como se fosse uma escada, até chegar ao amor, como tem também um versículo que está em Hebreus. E em Romanos também, mas em Hebreus tem mais palavras. Tipo, como se fosse uma escala, assim, para chegar até o amor. Eu não vou entrar nessa questão agora, né? Porque eu tenho que procurar aqui para poder mostrar esse pensamento que eu tô tendo agora. Mas eu quero chegar agora para terminar ali, ó, já tá pertinho, ó. O único pai que temos é Deus. Jesus lhe disse, eu já li, eu não vim por mim mesmo. Jesus está falando que não tinha o poder dele vir aqui na terra. Quem tem esse poder é o Pai. Está escrito aqui. Mas ele me enviou. Jesus não tinha poder dele vir aqui na terra. É o que eu li agora ali. Mas Jesus é igual a Deus. Tem o mesmo poder. Agora ele tem. Por quê? Porque antes da crucificação, ele veio para herdar esse poder, o galardão. Ele já não tinha quando ele era filho, ou ainda ele é filho, mas ele era um filho que ele dependia do pai, agora ele não depende mais, entendeu? Tudo aconteceu na cruz, por isso que eu falo 99,99% das coisas que está na Bíblia já aconteceu lá na cruz, lá. A cruz já resolveu todo o problema, já. Mas é porque as pessoas não entendem. É porque nem eu tô falando. Eu vou usar aquele versículo lá, que tá no Antigo Testamento lá. Deus falando lá pro Nabucodonosor lá e os babilônios. Vocês prenderam o meu povo, hebreu, judeu, israelita, e o que eu vou ficar fazendo aqui agora? Porque Deus, ele quer que a gente faça uma coisa e o homem faz outra coisa que não tem nada a ver. Deus quer que constrói aqueles arranha-céu lá, igual o de Trade Center. Não quis, por isso que morreu um monte de gente lá dentro, lá, queimado, dentro do avião. É que nem eu tava pensando, que eu tô vendo bastante, né, os vídeos, né, agora, né, porque eu tenho agora que esperar o microfone, né,
Daí que eu consegui hoje comprar um microfone e o Mercado Livre falou que começou a empacotar o meu microfone para mandar, né? Então já fiquei mais alegre, né? Então eu peguei a Bíblia aqui, o celular, já comecei a fazer o vídeo, né? Para animar, né? Porque assim, eu tava desanimado porque eu tô aqui batalhando, daí a gente vai fazer o vídeo com esse som aqui, fica horrível. Vamos ver se esse microfone também não é ruim, né? Que eu tive que fazer lá uma pesquisa para comprar o mais econômico, né? Assim, dentro do que eu podia, né? No momento. Eu queria comprar aqueles mais de moderno, sofisticado, né? Mas era tipo 800 mil reais, né? Aí não tem como, eu comprei um de 400 reais. Mas tá bom, né? Vamos ver, né? Eu tava vendo as resenhas, parece que o custo-benefício dele é bom, né? Parece que é um microfone que dá pra ouvir legal, assim, né? Aí pelo menos eu vou ficar mais tranquilidade, né? Não vou ficar falando tão rápido assim, estabanado, de qualquer jeito, porque agora eu tô assim, né? Precisando terminar também, que agora já entrou a noite e eu tô o dia inteiro sem comer, então daqui a pouco já vai começar a me dar, né, mal-estar, que eu sou muito doente, né? Eu tenho problema mental, eu tenho problema de saúde muito grave, a minha diabetes é 500, 600, né? E daí dá hiper, assim, daí fica igual uma balança, uma gangorra. Apagou aqui de novo. Daí para terminar então, para terminar agora, ó. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus, tá vendo? Ele está achando que era Deus, mas Jesus está falando que não era. Você vai ficar do lado de quem agora? Dos ricos ou dos pobres? Jesus lhes disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês mesmo amariam. Eu já falei isso. Ah, agora vai chegar, ó. Ó o momento agora, hein? O momento final da live agora, hein? O momento épico agora, ó. Eu não vim por mim mesmo. Eu vou só repetir o finalzinho, porque daí... Né, não, eu vou começar, eu vou terminar por aqui mesmo. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, como eu já tinha falado, porque não compreendem o meu discurso. Tudo isso que eu falei agora foi para chegar nessa parte, mas além agora. Mas olha só, olha o que está escrito na Bíblia. Eu falei 1 hora e 22 minutos. Eu acho que ninguém me compreendeu, ó. Ó, presta atenção. Porque não compreende o meu discurso. Porque ninguém compreende o que eu tô falando. Olha só, Jesus mandou eu ler todo esse discurso, né? Mandou eu ler todo esse discurso aqui para mostrar a mesma coisa que acontecia com ele, o que está acontecendo comigo, acontecia com ele também, ó. Vejam só, olha que coisa, hein? Incrível. Agora, para terminar, vou ler mais um parágrafo e daí nós vamos entrar lá, né? Onde eu queria chegar. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Ou seja, ninguém tem capacidade de entender o que Jesus está falando dentro da Bíblia. Ele acabou de provar aqui. Eu estou usando a Bíblia, ó. Quer dizer, eu estou usando a Bíblia, mas eu estou lendo ali, que é os versículos da Bíblia, só que eu estou lendo direto. Entendeu? Agora, ó, o que ele vai dizer agora. Ó. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. O que ele deseja. Se você está desejando, almejando ter as coisas, os bens materiais, você está fazendo o que o diabo quer que você faz. É Jesus. Ah, mas aí você está fazendo a ligação isolada, que não sei o quê, que
Ai, nossa, você tá perdido, o sacerdote. Tá bom, vai por mim. É muito mais fácil Jesus. É porque por isso que eu tinha que ler Romanos 4 agora, para mostrar esse lado aqui, ó, da fé, que nem Davi tá falando aqui, ó, que o apóstolo Paulo tá usando exemplo de Davi. Agora encaixar direitinho, ó. Eu vou até dar uma lidinha aqui, só para botar fogo no vídeo. Só para botar foguinho no vídeo. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, dois pontos, Romanos 4, capítulo 6, versículo 16, o 7 agora. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. O que quer dizer isso, sacerdote? Quer dizer que todo mundo é maldoso, meu filho. Agora eu peguei vocês, hein? Todo mundo. Repetindo. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Enquanto você está fazendo obras, o que eu estou fazendo? Vamos lá. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, certo? E cujos pecados são cobertos. As minhas maldades, meus pecados são cobertos. Por quê? Porque eu não estou fazendo obra, não estou praticando, meu filho. Tá entendendo agora, meu irmão? É por isso que Edir Macedo faz essas lambanças que ele faz. Ele leu tudo isso aqui e ele segue essa linha de pensamento que eu tô dando. Só que ele é um maldoso que não vai ser perdoado os pecados. Porque eu vou continuar lendo aqui e você vai entender agora. Ó. Vem o 8 agora, versículo 8 de Romanos capítulo 4. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Eu precisava ler o capítulo 3 de Romanos, porque daí eu ia mostrar o que é pecado com mais clareza de entendimento sobre isso que eu estou falando. Mas aí vou ter que ler o capítulo inteiro, né? Não vai dar, vocês têm que ler aí, para seguir essa linha de pensamento. Aí entra no 9, no versículo 9, agora entra a parte da circuncisão. Eu não vou entrar porque daí eu tinha que continuar nos outros versículos, senão vai ficar falho. Mas eu falei que eu ia provar que Deus e Jesus está perdoando meus pecados. Por quê? Mateus 19. Para encerrar, né? Mateus 19. Mas vamos encerrar aqui, ó. Ó, vocês são do diabo. O pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Ou seja, se você está do lado desse sistema maldito e mundano, voltando ao assunto dos que são contra os teóricos da conspiração, é contra mim, é contra o meu canal, vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Ou seja, vocês são homicidas
Vocês fazem o desejo do diabo toda hora. Vocês querem viver dentro do sistema do Satanás, do anticristo e do falso profeta, que isso dá uma outra história aqui, comovente. E ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade. Vocês são tudo mentiroso, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza. É o que vocês são. Vocês que são contra a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados e contra mim. Pois é mentiroso e o pai da mentira. Então o diabo está dentro de vocês. E vocês chamam o diabo de Deus. Mas esse Deus que vocês adoram é o Deus com D minúsculo, que está dentro da Bíblia. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? É o que vocês estão me chamando agora. Jesus disse: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai. É isso que eu estou fazendo agora. E vocês me desonram? Não busco glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, que não é o que vocês estão fazendo, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que, se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentar a morte? Ninguém vai querer guardar a minha palavra, porque ninguém acredita em mim. Você é maior do que Abraão, sacerdote? O nosso pai, com P minúsculo, que é o diabo, ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Perguntando para mim, Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai com P maiúsculo, que vocês dizem ser o seu Deus com D maiúsculo, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai com P minúsculo de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Eu tenho 52 anos, mas Jesus tinha 33. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, antes de Abraão nascer, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo.